Querido amigo, hoje nós vamos estudar os últimos 2 versículos dessa maravilhosa carta que estudamos em 29 programas. Nós vamos nos concentrar no texto de Efésios 6, 23 e 24. Nós somos gratos a Deus por esse privilégio. E antes de nos dedicarmos ao estudo dessas palavras de despedida do apóstolo Paulo, eu gostaria de usar um pouco de tempo para relembrar as grandes verdades dessa carta. Essa carta de Paulo é uma das mais lidas e mais estudadas do Novo Testamento. E uma razão é apontada como a causa desse interesse. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala do propósito de Deus para a igreja. E sendo essa uma época onde se questiona a validade das instituições, a igreja como instituição também tem sido questionada. Sabemos, entretanto, que a igreja é, na verdade, não apenas uma instituição, ela é um organismo vivo, ela é o corpo vivo de Cristo. E mesmo não considerando a igreja como uma instituição, vale a pena recordarmos todo o conteúdo da carta para termos ele bem claro em nossas mentes, para que possamos aplicá-lo às nossas comunidades, que, na verdade, são células vivas, são organismos vivos. Nossas comunidades fazem parte do corpo vivo de Cristo. Então, vamos fazer alguns destaques para recordar todo o conteúdo da carta de Paulo aos Efésios. Destacamos, em primeiro lugar, os propósitos de Deus para a igreja. No capítulo 1, versículos 1 a 14. Deus fez tudo para que a salvação do homem se tornasse possível. Ele, desde a eternidade, elaborou um plano salvífico e na plenitude dos tempos enviou seu Filho e pelo sangue de Jesus nos redimiu de todos os nossos pecados e nos colocou numa posição elevada em Cristo nos lugares celestiais. Não se pode falar do propósito da igreja antes de se falar do que Deus fez para a nossa redenção. Ele elegeu, predestinou e nos abençoou por meio de Jesus Cristo e nos selou e nos deu e nos dá ainda o Espírito Santo como garantia para que todos os que responderem positivamente com fé tenham a salvação. Em segundo lugar, destacamos a necessidade que a igreja tem de discernimento. Capítulo 1, versículos 15 a 23. A igreja não pode ficar na ignorância a respeito dos propósitos de Deus para com ela e para com o mundo. Nem pode desconhecer sobre a posição que ela ocupa no mundo. A igreja não pode desconhecer a sua posição para com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Paulo então orou para que os seus leitores recebessem espírito de sabedoria e de revelação, para entender essa nova posição que temos em Cristo. Desfrutamos muito pouco das bênçãos de Deus, porque não nos empenhamos em aprender sobre Ele como nosso Deus e sobre o que Ele fez por nós e sobre o que Ele proporciona para nós como igreja e como indivíduos. Destacamos em terceiro lugar a necessidade da igreja estar em Cristo. Veja o capítulo 2, 1 a 10. A importância de estar em Cristo fica realçada quando se destaca a vida anterior na qual vivíamos. Nós éramos pessoas completamente perdidas. E agora que isso passou, temos que valorizar a presença de Cristo em nós. Antes éramos inimigos, pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, em conjunto, como igreja, a igreja que não está em Cristo não sabe para onde vai, nem conhece a posição que ela ocupa em relação ao Senhor. Paulo afirma uma das grandes verdades da fé cristã. Nós, como igreja, já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Querido amigo, a igreja e você individualmente é honrado por Deus. Destacamos em quarto lugar a realidade da unidade da igreja. Capítulo 2, versículos 11 a 22. Paulo mostrou que Cristo derrubou a parede de separação entre os povos e fez de gentios e judeus um só povo. O cristianismo verdadeiro chega e quebra as barreiras raciais. Por quê? Porque o evangelho é para todos os homens e não apenas para alguns privilegiados. Jesus e a paz que Ele nos concede
não são somente para o interior de cada um, mas são também para serem vivenciados e desfrutados entre as nações. A igreja conquistou essa unidade graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Em quinto lugar, podemos destacar a revelação desse mistério de Deus que estava oculto. Capítulo 3, versículos 1 a 13. Paulo ensinou que a entrada dos gentios no reino de Deus era um mistério que lhe foi revelado de uma forma direta e especial. Por isso, ele foi constituído ministro aos gentios. Nunca um judeu poderia imaginar que os gentios fariam parte integral do povo de Deus sem passar pelos rituais mosaicos. Através de Jesus, esse milagre secular aconteceu. O mistério é esse: Cristo em nós, a esperança da glória. Destacamos então, em sexto lugar, o poder que Deus concede para que a igreja seja vitoriosa. Capítulo 3, 14 a 21. Se você está me acompanhando, nós estamos recordando todo o livro de Efésios. São lições maravilhosas. Vamos então ver esse sexto destaque em Efésios 3, 14 a 21. Paulo dobrou os seus joelhos em oração, pedindo que os seus leitores fossem fortalecidos e renovados no homem interior, porque é isso que dará à igreja a sua vitória. Ele pediu que a igreja conhecesse ainda mais sobre Cristo e o seu amor, e assegurou que Deus pode conceder muito mais do que pedimos em nossas orações, do que imaginamos, do que sequer desejamos. Em sétimo lugar, destacamos a vocação da igreja. Ela foi chamada para viver dignamente. Veja o capítulo 4, iniciando a parte prática da carta, dos versículos 1 a 6. Querido amigo, a igreja foi chamada para a salvação em primeiro lugar. Todos nós fomos chamados porque Deus é quem trouxe até nós a solução do nosso problema. O problema do ser humano era o pecado. A solução é a salvação em Cristo. Se a igreja foi chamada, ela deve refletir o padrão daquele que a chamou. O seu caminhar deve ser de dignidade, praticando as virtudes de Cristo e zelando pela unidade do corpo. Por isso, em oitavo lugar, destacamos a maturidade que se espera da igreja, que Deus espera da igreja. Capítulo 4, 7 a 16. Para que a igreja, então, tenha uma presença viva no mundo, a igreja recebeu pessoas dons. Deus concedeu à igreja pessoas dons. Jesus concedeu à igreja pessoas para a sua liderança, pessoas dons. Por meio delas, os santos podem ser aperfeiçoados para o serviço cristão. A igreja atinge a maturidade quando seus membros não são enganados pelos homens fraudulentos que vivem na maquinação dos erros. Precisamos levar a maturidade a sério, porque só uma igreja madura pode permanecer firme hoje em dia. Com tantos ataques, nós precisamos ser maduros. Não esquecemos, porém, que a maturidade da igreja depende da nossa maturidade individual. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade em adquirirmos maturidade vai proporcionar às nossas comunidades uma igreja madura. A maturidade leva a igreja a ser cooperante, leva os membros a encararem com seriedade uns aos outros. Descobrimos que os dons não são propriedade nossa em particular, mas devemos usá-los para a glória do Senhor, para o benefício dos outros membros do corpo de Cristo e para proclamar ao mundo a realidade do reino de Deus. Destacamos então, em nono lugar, os princípios da ética cristã. Veja capítulo 4, 17 a 32. Paulo faz um relato da vida do ímpio, o que na verdade não é vida, mas sim uma existência sendo arrastada pelo tempo. Por isso ele mostra também que os crentes não podemos viver segundo o padrão dos gentios. Não. Devemos viver segundo a vontade de Deus. E ele faz apelos constantes à vida que agrada a Deus e que se aparta do pecado. Paulo teve o cuidado de mostrar várias áreas nas quais acontecem pecados que envergonham o nome do Senhor Jesus. E o crente não vive a vida pelo poder da carne,
mas vive pelo poder de Deus. Destacamos então, em 10º lugar, a conduta individual do crente na vida social. Capítulo 5, versículos 1 a 20. A vida do crente no mundo deve ser, acima de tudo, uma vida para agradar a Deus, pois é a Ele que devemos imitar em nossas vidas. Eu e você devemos imitar a Deus. Ninguém pode ser mais o nosso modelo. O modelo que Ele nos mostra é o amor, porque Ele é amor. A sua essência, Deus é amor, e devemos praticar o amor em nosso viver. A nossa conduta também deve ser inteligente, deve ser sábia, deve ser diligente. E além de procurarmos entender a vontade de Deus, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Querido amigo, não podemos perder tempo com questões que não são essenciais para a fé cristã, para a fé que o Senhor Jesus pode demonstrar, se manifestar através de nós. Pelo contrário, devemos ter um relacionamento de mutualidade entre os irmãos, instruindo-nos, cantando e agradecendo a Deus pela nova vida que Ele nos dá. Destacamos então, quase já no final da carta, em 11º lugar, o comportamento cristão na família. Capítulo 5, 21 até 6:4. Aprendemos que devemos nos sujeitar uns aos outros, e essa atitude serve de princípio geral para todos os relacionamentos. A esposa é orientada a ser sujeita ao seu esposo, mas o marido é desafiado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Com muito cuidado, com todo zelo, como se estivesse amando a si mesmo, pronto a entregar a sua vida em favor da sua esposa. A relação entre marido e mulher deve ter como modelo a relação entre Cristo e a igreja. Agora, a relação entre pais e filhos deve ser vivida no Espírito. Os filhos devem obediência aos seus pais e estes não podem passar dos limites a ponto de deixarem seus filhos irritados. Destacamos em 12º lugar o comportamento cristão na vida profissional. Capítulo 6, versículos 5 a 9. Como cristãos, participantes do corpo de Cristo, em qualquer uma das nossas funções, como empregados ou patrões, temos que honrar o seu nome desenvolvendo as nossas responsabilidades, não apenas para os homens, mas em todo lugar, em todo o nosso agir, devemos agir como para o Senhor. Destacamos em 13º lugar o conflito espiritual, no qual todos nós estamos envolvidos. Capítulo 6, 10 a 20. Paulo, somente nessa carta, ele é muito específico e nos ensina que a nossa luta não é contra as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Todo cristão luta contra os poderes demoníacos que estão ao nosso redor, pronto para nos atacar, usando inclusive as pessoas com esse propósito. O cristão sábio não luta com suas próprias forças, mas ele procura o quê? Fortalecer-se no Senhor. E ao ser fortalecido, estar bem preparado, ele usa as armas que Deus lhe concedeu, usa a oração também como um complemento eficiente. E aí, sim, ele enfrenta o inimigo na força do Senhor. Destacamos também, em 14º lugar, a vida daquele que foi chamado para servir. Isso nós vimos no estudo passado, capítulo 6, versículos 21 a 22. Na vida de Tíquico, tivemos um bom exemplo de dedicação e do amor que todo aquele que for chamado para o ministério, para o serviço cristão, deve ter. Com a atitude certa, o cristão que se dedica ao ministério será considerado amado e fiel pelo seu amor, abnegação e humildade. Agora, destacamos, finalmente, em 15º lugar, uma despedida abençoadora. Capítulo 6, versículos 23 a 24. Quando nos aprofundamos nas introduções e nas conclusões dessas cartas, querido amigo, nós vamos encontrar lições riquíssimas que nos ajudam em nossa caminhada cristã. E é exatamente essas lições que vamos aprender agora. O texto do Efésios 6, 23 e 24 diz assim: Paz seja, irmãos, e amor com fé, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Querido amigo, depois dessas palavras lidas,
palavras de despedida. E depois dessas considerações de toda a carta, eu creio que o título que podemos dar para esse estudo final é o seguinte: uma despedida abençoadora. O texto é Efésios 6, 23 e 24. Paulo, então, se despedia dos seus irmãos efésios. A sua missão de esclarecer os pontos duvidosos, de estabelecer o comportamento correto e de relembrar o papel e a importância da igreja, estava chegando ao fim. E nessas últimas palavras, ele demonstrou o seu amor, encorajando-os com palavras abençoadoras. Paulo concluiu essa carta não mais mostrando aos efésios e a todos nós o propósito da igreja e como torná-la relevante ao mundo atual. Não. Ele mostrou aos efésios a sua bênção, o seu coração abençoador, o seu coração pastoral. Ele relembrou aos efésios o seu desejo e a sua oração que aqueles irmãos experimentassem a paz, o amor, a fé e a graça que, ao invés de ser dada por algum homem, mesmo que seja um ministro divino, só é dispensada, só é dada, só é concedida pela Trindade. É interessante notarmos que na primeira parte da saudação, ele menciona a paz. E é exatamente a paz com Deus e a paz de Deus que foi apresentada durante a carta como a bênção conseguida que proporcionou a união entre gentios e judeus na família de Deus. Notamos também a expressão todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, querido amigo, essa afirmação tem como implicação direta o fato de que alguns não amam o Senhor de um modo sincero. Talvez, ou certamente, o amem de uma maneira superficial, de uma maneira hipócrita. Se pretendemos que a igreja atual seja relevante para o homem contemporâneo, se pretendemos que a igreja atual conclame o homem de hoje para olhar para Jesus Cristo como a única solução para o seu problema, temos que viver de modo sincero e honesto. Temos que amar sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois só assim as pessoas poderão constatar que Ele de fato transforma o nosso interior e pode transformar, ainda hoje, a qualquer um que o receba como Senhor e Salvador. Sintetizando então as suas palavras, podemos perceber um princípio desafiador para colocarmos em prática. Por isso, diante dessas palavras, dessa bênção final, podemos afirmar o seguinte: toda a comunidade cristã somente será relevante à sua geração ao desenvolver-se sob as bênçãos divinas. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 bênçãos divinas que tornam uma comunidade cristã relevante à sua geração. A primeira bênção sob a qual a igreja cristã deve desenvolver-se é a paz. A paz é necessária, primeiramente a paz com Deus, para depois experimentar-se a paz de Deus. A segunda bênção sob a qual a igreja cristã deve desenvolver-se para ser relevante à sua época é o amor. O amor deve ser sacrificial. Amamos quando nos damos a nós mesmos. O amor deve ser prático, deve atingir a necessidade do meu irmão, do meu próximo. O amor deve caracterizar os relacionamentos cristãos. Afinal de contas, esse é o novo mandamento. O amor deve transbordar para o mundo através da proclamação do reino de Deus. A terceira bênção sobre a qual a igreja cristã deve desenvolver-se é a fé. Essa fé ultrapassa a fé salvífica. É a fé da vida cristã. É da vida cristã vivida pela fé. Essa fé deve se evidenciar em boas obras. É a fé operosa. Essa fé apagará também os dardos inflamados do maligno. Só mantendo o olhar em Cristo, vencemos Satanás. Essa fé é parceira do amor. O amor, a fé e a esperança são inseparáveis. Em quarto lugar, a quarta bênção sob a qual a igreja cristã que quer impactar o mundo, a sua geração, deve desenvolver-se é a graça. O que é graça? Graça é a dádiva recebida sem merecimento. Graça é o evangelho revelado, isso é, Cristo em nós, esperança da glória. Graça é o privilégio de sermos capacitados a viver, através dos dons, vivermos para a edificação mútua. Graça que deve ser proclamada aos que estão na desgraça.
E a quinta e última bênção sobre a qual uma igreja cristã, relevante para o seu momento, deve desenvolver-se é amar a Jesus. Essa é a bênção, amor a Jesus, retribuindo o grande amor de Deus que nos atingiu através de Cristo, conhecendo a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele se deu para que nós pudéssemos ser um novo povo, uma igreja santa e pura. Esse amor a Jesus deve ser sincero, compromissado, fiel e perseverante. Querido amigo, só seremos uma igreja relevante, impactante e atraente dessa maneira, desenvolvendo essas bênçãos que Ele tem nos dado. A minha oração é que Efésios faça diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa com os aspectos introdutórios do livro de Provérbios.